Boa tarde, eu sou Diógenes Roncato e irei apresentar o trabalho de conclusão de curso, que é uma análise do conforto acústico em um laboratório de metrologia. Os tópicos aqui apresentados serão percorridos ao longo da apresentação. A perda auditiva induzida por ruído é um grande problema de saúde pública que gera um grande impacto financeiro, sendo uma doença fortemente atribuída à profissão exercida, onde a excessiva e contínua exposição a altos níveis de pressão sonora causa redução gradativa ou até permanentemente da audição. Esta demasiada exposição pode também causar estresse, problemas para dormir, ansiedade, entre outros sintomas, logo não estando somente relacionado ao risco ocupacional, mas também ao comprometimento das atividades mentais e fisiológicas dos indivíduos. Os laboratórios metrológicos inseridos nos ambientes fabris sofrem uma carga excessiva de ruído proveniente das diferentes máquinas e equipamentos, que por vezes excedem os limites estabelecidos em normas e recomendações. O trabalho, então, visa analisar essas emissões de ruídos originados pelos processos de fabricação incididos no laboratório de metrologia. Sendo assim, foram realizadas medições do nível de pressão sonora para mapear e identificar as fontes geradoras desse ruído, buscando também desenvolver alternativas para minimizar o impacto incidido nos colaboradores. O som, então, é uma vibração mecânica emitida por uma fonte que se propaga através de ondas por um meio em todas as direções, diminuindo sua intensidade à medida que se afasta da fonte geradora. Já o ruído é uma mistura de sons não uniforme, resultado de uma vibração irregular e sem harmonia, sendo desagradável ao ouvido. O conforto analisa os níveis de ruído de um determinado ambiente, propondo intervenções tais como intervenções sobre a propagação, sobre a fonte emissora ou sobre o trabalho. Então, a onda, para a gente poder entender, ela se propaga pelo ambiente e ela incide sobre diferentes superfícies e que acaba originando os fenômenos de reflexão, absorção e transmissão. Esses fenômenos se caracterizam pelo tipo de material que a superfície é constituída, onde os materiais isolantes refletem a energia diferente dos materiais absorventes. Também a lei da massa estabelece uma proporcionalidade entre a massa e a perda por transmissão. Então, quanto maior a massa da parede, mais difícil essa vibração e, consequentemente, melhor desempenho na atenuação do ruído. Para avaliar a dose de ruído contínuo ou intermitente durante uma jornada de trabalho, utiliza-se a NHO, onde podemos ter as equações aqui exibidas, assim como o nível de exposição normalizado, que é para determinar uma exposição em uma jornada de trabalho diferente das 8 horas. O nível de pressão sonora equivalente médio pode então ser obtido através dessa equação, e para determinar a área de absorção sonora total do ambiente, utilizamos o método de Sabine. Com isso, então, determinamos o nível de pressão sonora em um ambiente fechado. É utilizado o método de isolamento sonoro de parede simples para os cálculos de enclausuramento, onde o gabinete se comporta como um material rígido. Logo, determina-se as frequências críticas da parede, relacionando as propriedades dos materiais utilizados, e com isso é estabelecida a perda por transmissão em todo o espectro de frequência, fazendo com que seja possível determinar o nível de pressão sonora resultante ao relacionarmos a perda com o NPS interno. As normas NBR 10151 e 10152 estabelecem procedimentos técnicos para medição e avaliação dos níveis de pressão sonora em ambientes internos e externos. Para avaliação do nível de exposição ocupacional, utiliza-se a NHO, que determina os critérios e procedimentos para a exposição. A recomendação da CNQ orienta um nível de exposição sonoro contínuo de aproximadamente 45 dB para laboratórios de calibração. As medições
deste trabalho foram realizadas através de um decibelímetro DEC, conforme vocês podem ver na foto, da fabricante Instruterm. Utilizou-se também o software da própria fabricante para aquisição dos dados. O equipamento foi então configurado para ruído contínuo com ponderação de tempo lenta, a curva de ponderação de frequência tipo A e também o tempo de integração de 1 segundo. Para a coleta de dados, o equipamento foi fixado em um tripé a uma altura de 1,1 metro e o microfone possuía um protetor de vento. Determinaram-se então os pontos de medição de maneira que se caracterizam os ambientes onde os colaboradores atuam e têm acesso. Garantiu-se as orientações estabelecidas na norma, com a distância de no mínimo 0,5 metros de paredes e objetos que possam refletir. Para cada local, realizou-se uma coleta contínua de 60 minutos, a qual representa o ciclo de trabalho. As medições não foram executadas simultaneamente, devido às limitações da quantidade de equipamentos. Através das medidas realizadas, identificaram-se as principais fontes de ruído, que foram o sistema de cabine de pintura e a propulsora pneumática de graxa para as polias, que vocês estão vendo na foto. Com isso, houve a proposta de enclausuramento do equipamento pneumático como medida de atenuação do ruído, visto que esse equipamento está em constante interação com os colaboradores da linha e possuía os maiores níveis de ruído. Logo, o projeto contempla o dimensionamento, a escolha dos materiais, a construção e a instalação de um gabinete acústico. O gabinete possui as dimensões externas aqui apresentadas, com aberturas laterais para as passagens de alimentação de ar comprimido e o sistema de injeção de graxa. Além disso, foi constituído de compensado de madeira, lã de rocha e lã de PET. A madeira compensada, como isolante acústico, tem a capacidade de conter a propagação do som devido à sua absorção em frequências altas. Porém, ela é menos eficiente em bloquear e refletir as ondas sonoras. Esse material é constituído de camadas, onde há a presença de ar entre elas, contribuindo na redução da vibração através de um sistema massa-mola, reduzindo assim a transmissão sonora de um ambiente para o outro. Já a lã de rocha é um isolante termoacústico e se caracteriza como um material de absorção acústica, devido à sua característica fibrosa, agindo no sentido de dissipar a energia sonora que é transformada em energia térmica. A lã de PET é uma alternativa aos materiais usualmente encontrados, pois representam o mesmo comportamento de materiais fibrosos. Logo, o material foi instalado externamente no gabinete com o intuito de compensar as aberturas da montagem e passagem das mangueiras, e não foi considerado no cálculo de perda por transmissão. Através do método de parede simples, visto anteriormente, pode-se definir as frequências e construir a curva da perda por transmissão, como apresenta a primeira figura. Também foi possível determinar a área de absorção de cada uma das faces do gabinete, como apresentado na tabela. Para o cálculo do nível de pressão sonora dentro do gabinete, se observou experimentalmente o nível de potência sonora do propulsor pneumático, através da média das medições com as demais máquinas da linha desligada. Diante disto, determinou-se o nível de pressão sonora no interior e exterior do gabinete. A perda de transmissão e o nível de pressão sonora mostrou um desempenho superior para ondas de alta frequência, mas esse fenômeno já era esperado, pois o projeto utilizou-se um isolante acústico fibroso, combinado com uma madeira compensada, os quais possuem uma boa performance em frequências altas, devido às suas capacidades de absorção. Já o NPS interno, podemos observar que ele é maior que o externo, e isso se dá devido às ondas refletidas gerando um campo sonoro reverberado no interior do gabinete. As figuras apresentam os gráficos do comportamento do ruído referente aos pontos C, D e G. Nos gráficos, pode ser observado as medições referentes aos ruídos antes e após a aplicação do gabinete acústico, assim como o ruído de fundo. A medição do ponto C, localizado no interior do laboratório, estão em atendimento às normas da NR15. Entretanto, para avaliação de conforto, o nível apresentado está superior aos 45 decibéis, o qual sugere a recomendação da CNQ.
Neste ponto, não foi possível identificar uma evidente redução no nível de pressão sonora devido à instalação do gabinete. Já a figura do meio apresenta o gráfico referente ao ponto D, localizado na área externa ao laboratório, próximo à área de montagem das polias de tração. Se observarmos os picos nos minutos 16, 33 e 57, pode-se verificar a amenização do ruído incidido durante o funcionamento do propulsor pneumático. Consequentemente, o nível de pressão sonora equivalente no ponto sofreu um decréscimo, ficando próximo aos 85 decibéis. Assim como no gráfico do ponto D, o ponto G apresenta um comportamento semelhante durante a operação do equipamento em estudo. Neste ponto encontra-se o operador responsável pela montagem e acoplamento dos eixos, rolamentos e polia de tração. Para meio de comparação entre o nível de pressão sonora experimental e teórico, a figura à direita apresenta o gráfico relativo ao ponto G, com apenas o equipamento de propulsão pneumática em operação. A tabela então apresenta os resultados de NPS teórico estimado para uma frequência de 1000 Hz e o LEQ médio antes e após a aplicação do gabinete acústico. Assim, podemos observar que o gabinete teve um desempenho acima do estimado, com uma redução de mais de 30 decibéis. Este evento se deve ao fato do uso dos materiais escolhidos, com a vantagem do compensado ser constituído de camadas que auxiliam no amortecimento através do efeito massa-mola e, consequentemente, dissipam energia sonora. A tabela a seguir, então, exibe os níveis de exposição normalizado para cada um dos pontos estabelecidos, e observa-se que nenhum dos valores ultrapassou os limites de 85 decibéis estabelecidos na NR15. Porém, os pontos D e G apresentam os maiores níveis de exposição ao ruído, com os valores próximos ao limite de 80 decibéis estabelecidos pela NHO. Diante disso, se adotaram medidas preventivas a fim de minimizar a probabilidade de exposição que cause algum dano à saúde dos colaboradores. Assim, após a instalação do gabinete acústico, os pontos D e G apresentaram uma redução de 4,6 e 8,4 dBAs, respectivamente. Foi então definido os pontos internos do laboratório, onde podemos observar que apresentaram valores correspondendo aos limites estabelecidos pela NR15. Em contrapartida, visando a questão de conforto acústico, eles apresentaram níveis superiores aos recomendados pela CNQ para atividades laboratoriais. Também foi possível verificar que o enclausuramento da fonte geradora de ruído não teve significativa redução, podendo atribuir isso aos diversos equipamentos e obstáculos que servem como barreira sonora e acabam refletindo as ondas propagadas. Para os pontos externos ao laboratório, verificou-se que a redução do LAQ para os pontos D e G, que apresentaram respectivamente resultados de 84,4 e 84,9 decibéis, este de fato se deu em consequência ao enclausuramento da principal fonte geradora de ruído. Entretanto, os pontos externos E e F não apresentaram uma variação dos valores em razão do enclausuramento e servem de alerta à necessidade de ações preventivas naqueles pontos. A fim de comparação do nível de pressão sonora antes e depois do enclausuramento, obteve-se então os valores de LAQ para o ponto G sem as demais máquinas em operação, e com isso foi possível observar uma redução de 30,6% no índice de ruído após a aplicação da melhoria. E, por fim, obteve-se o nível de exposição normalizado, indicando que os pontos D e G apresentam valores de 78,6 e 80,2 decibéis, sendo necessário adoções de medidas preventivas. Logo, com a medida de enclausuramento, apresentaram respectivamente uma redução pelo critério da NR15, 4,6 e 8,4 decibéis. Obrigado.